Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Hoje eu quero compartilhar com você as 3 condições para nós atrairmos a presença de Deus sobre a nossa vida. A primeira delas, eu poderia deixar aqui como fundamento bíblico, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no verso 2, que diz o seguinte: Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. A arca da aliança era uma caixa que tinha dentro de si o maná que Deus havia mandado do céu, o cajado de Arão que havia florescido e as tábuas da lei. Então a arca da aliança, ela simboliza a presença do Senhor. Então a primeira condição para que nós possamos atrair a presença de Deus na nossa vida é nós fazermos tal como Davi fez. Davi, quando ele assume então o reino sobre Judá e Israel, quer dizer, o reino sobre Israel por inteiro, a primeira coisa, o primeiro ato administrativo dele, digamos assim, foi em buscar a arca da aliança de volta, que estava no terreno do inimigo. Ele foi buscar a presença de Deus. Davi se recusou a governar sem a presença de Deus. Então a primeira condição para nós atrairmos a presença de Deus sobre a nossa vida é nós recusarmos a fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Se você vai assumir um posto de comando, que você, primeira coisa que você venha praticar é ansiar pela presença de Deus. Oxalá se nossos governantes, nossas autoridades, quando tomassem posse nos seus cargos, tivessem essa consciência de buscar a presença de Deus. Hoje a gente vê o Donald Trump, o presidente de maior prestígio e autoridade do mundo, dando testemunho da sua fé em Cristo. Um homem que se recusa a governar sem a presença de Deus. Que você se recuse a fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Vai estabelecer um empreendimento, abrir uma empresa, busque primeiramente a presença de Deus. Vai constituir uma família, busque a presença de Deus. Vai empreender uma viagem, busque a presença de Deus. Faça como Davi. Davi assumiu então o posto ali de governador, de rei de Israel. Mas a primeira coisa que ele faz é ir em busca da presença do Senhor. Então a primeira condição é ansiar, desejar pela presença de Deus na nossa vida. A segunda condição é lançar mão dos meios idôneos. A segunda condição, então, é nós lançarmos mão dos meios adequados para atrairmos a presença de Deus. Aquela ideia maquiavélica de que os fins justificam os meios não se aplica à obra de Deus. Os meios têm que ser idôneos, têm que ser aptos o suficiente para nos conduzir à presença do Senhor. Davi, no capítulo 6 de 2 Samuel, no verso 3, diz que a primeira tentativa de Davi não foi bem sucedida. Porque aqui fala que eles colocaram a arca da aliança sobre um carro de boi. Um carro de boi novo. Só que lá em Números a gente vai ver que a arca da aliança ela tinha que ser conduzida sobre os ombros dos levitas. Havia 4 argolas nas laterais dessa arca para se passar um bastão de madeira. E esse bastão era colocado nos ombros de 4 levitas. Ela tinha que ser transportada nos ombros das pessoas. Mas Davi quis fazer como um ímpio, quis fazer como um mundano. Ele mandou um carro de boi que é símbolo de prosperidade material, pensando que ia agradar a Deus.
Eu vejo aqui um tipo de terceirização da responsabilidade nossa como cristãos. Pessoas que acham que às vezes contribuem financeiramente, não querem um envolvimento pessoal com a obra. Porque, embora nós tenhamos a nossa obrigação de contribuir com a obra financeiramente, mas nada substitui o fato de nós termos que sentir nos ombros a responsabilidade, o peso da obra do Senhor. O peso pessoal, né, do compromisso de anunciar a obra do Senhor. Nós não podemos terceirizar. Eu contribuo com missões, eu não preciso evangelizar. Meu querido, isso não substitui o seu envolvimento pessoal. A segunda condição, então, é que nós venhamos sentir o peso da responsabilidade que é sermos embaixadores de Cristo nessa terra. Esse engajamento pessoal é condição para que nós possamos atrair a presença de Deus. Por isso que ela tinha que ser levada nos ombros dos levitas. Em nome de Jesus, não terceirize a adoração. Não terceirize o seu chamado, o seu talento. É você, cada um de nós, individualmente, temos que levar sobre os nossos ombros o peso da presença, da responsabilidade de fazer a obra do Senhor. A segunda condição, então, é nós lançarmos mão dos meios adequados. Que nós possamos sentir em nós a responsabilidade, o peso que é fazer a obra de Deus. Igreja é relacionamento. Vida cristã é relacionamento. Então nós não podemos terceirizar o nosso chamado, a nossa adoração. Ok? Terceira e última condição para que nós possamos atrair de fato a presença de Deus na nossa vida. E está aqui no versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor, aqui Davi já tinha buscado a Deus. Senhor, como eu faço para atrair a presença? Porque a primeira foi um fracasso. No meio do caminho, essa arca ficou na estrada e ela ficou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que enquanto ela ficou na casa de Obed-Edom, toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. E tudo quanto ela tinha. Quer dizer para você que a justificativa de nós buscarmos a presença de Deus, que não somente nós somos abençoados, mas tudo quanto nós temos. Então a primeira tentativa de Davi, embora bem intencionado, foi um fracasso, mas ele no verso 9 fala assim: como virá a arca do Senhor a mim? Como que eu vou fazer para atrair a presença de Deus? Ele não se deu por vencido, não deu certo a primeira vez, lançou mão do meio errado, mas ele pede ao Senhor uma orientação, e Deus então dá a ele a orientação, a revelação, e aí ele faz da forma correta. Então as pessoas agora vão na casa de Obed-Edom e pegam a arca, e já trazendo sobre os seus ombros. E aqui no capítulo 13, no verso 13, diz o seguinte: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Então, nessa segunda tentativa, quando aqueles que levavam a arca sobre os ombros dava 6 passos, Davi sacrificava ao Senhor. Né? O que isso significa? A terceira condição é que nós devemos dar um passo para Deus. O 7º passo é para Deus. A Bíblia diz que enquanto eles davam 6 passos, Davi sacrificava o Senhor. O número 6 é símbolo do homem. Ou seja, enquanto o homem dá 6 passos, né, em direção aos seus interesses, na busca dos seus interesses pessoais, profissionais, materiais, familiares, afetivos, enfim, em favor dos seus interesses pessoais, simbolizado pelo número 6, o 7º seria então o passo para Deus. Quando eles davam 6 passos, agora era a hora de sacrificar o Senhor. A terceira condição, então, para nós atrairmos a presença de Deus, meu querido, é separarmos um tempo para Deus, dar um passo em direção a Deus. Tem gente que trabalha dia e noite e se arvora, né, com isso.
sentem-se orgulhosos disso, né? Estão acumulando riquezas, prosperidade, mas não dão um passo em direção a Deus, não dão um passo em direção à igreja, à presença do Senhor, não sacrificam ao Senhor. É por isso que eles davam 6 passos e depois sacrificavam o Senhor, porque esse 7º passo, que é o número da perfeição, o número 7 é o passo perfeito. Esse era dedicado à obra, esse era para consagração, para adoração, para sacrifício ao Senhor. Terceira condição, então, para nós atrairmos a presença de Deus, é darmos um passo para Deus. Você dá 6 passos para você. Você trabalha 12 horas por dia. Você dorme outras tantas horas. Será que você não pode separar 1 ou 2 horas para adorar e para sacrificar o Senhor? Inclua Deus nas suas prioridades. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as outras coisas não são acrescentadas. Davi já tinha o reino secular, mas ele estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha falar no seu coração. Não dê todos os passos somente em busca dos próprios projetos. Separe o tempo para Deus. Dê um passo em direção à igreja, dê um passo em direção à presença. Anseie, deseje buscar a presença do Senhor e lance mão dos meios adequados. Ok? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E repito, a presença de Deus na nossa vida está lá no verso 12. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tem por causa da arca de Deus, ou seja, por conta da presença de Deus. Buscar a presença de Deus é buscar com que tudo que nós somos e que temos estejam debaixo de bênção. Amém? A palavra de Deus diz também que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Não adianta você prosperar com a força do seu braço, porque ela vai trazer consigo essa prosperidade, maldições, tragédias, derrota, depressão, doenças, porque não tem a bênção de Deus. Ok? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto dessa mesma verdade. Fique com Deus e até a próxima.